Olá pessoal, meu nome é Ana Kelly, eu vou ser professora de vocês da disciplina Segurança, Meio Ambiente e Saúde do curso técnico em Rede de Computadores. Então a aula de hoje, a aula 1, a gente vai falar sobre meio ambiente, fazer uma breve introdução do que seria meio ambiente, do que seriam os recursos naturais e como se classificam esses recursos naturais. Então vamos lá, nessa imagem, o que vocês entendem nessa imagem? Então observem os componentes que tem nessa imagem e digam se vocês acham que isso compreende o meio ambiente ou compreende um ecossistema. Porque tem muitas pessoas que diferenciam o meio ambiente de ecossistema, tem muitas pessoas que acham que é a mesma coisa e tem muitas pessoas que dão definições erradas. Então observe nessa imagem aí que tem os seres humanos, que tem a vegetação, que é a flora, que tem os animais, que é a fauna, que tem os recursos hídricos, o solo, tem oxigênio, né, devido aos seres vivos estarem aí. Então tem uma série de conjuntos e de meios nessa imagem. E aí o que vocês acham? Isso é considerado meio ambiente ou é considerado um ecossistema? Então para quem disse que é meio ambiente, acertou. Então qual seria o conceito de meio ambiente? Então meio ambiente ele é um conjunto de condições, influências e interações física, biológica e social que permite, abriga e rege a vida em todas as formas. O que quer dizer isso? O meio ambiente ele é um conjunto de interações entre o meio físico, que é o ar, a água e o solo, que é o que vocês viram na imagem, o meio biológico, que é a fauna e a flora, e o meio social, que é o homem. Ao contrário do ecossistema. O ecossistema ele é o estudo das condições de existência dos seres vivos e as interações entre o meio biótico e o meio abiótico. O meio biótico seria a fauna e a flora e o meio abiótico seria o ar, a água e o solo. Então o ecossistema só é a interação entre esses dois meios, que é o biótico, fauna e flora, e abiótico, que é ar, água e solo. Enquanto meio ambiente é a interação entre os três meios, que é o biótico, fauna e flora, o abiótico, que é o mesmo físico, ar, água e solo, e o meio antrópico, que é o homem. Então, como vocês viram na imagem, tem-se os três meios, que é o homem, tem o ar, a água e o solo, que é o meio abiótico, e tem a fauna e a flora, que é o meio biótico. Então, essa interação ela é considerada como meio ambiente. E devido a isso, ao homem, antigamente, achar que não fazia parte do meio ambiente, porque antigamente se usava a definição de ecossistema, que não inclui o homem, só o meio biótico e o meio abiótico, que o homem começou a explorar os recursos naturais de forma destrutiva, de forma irracional. E o fato é de que a vida no planeta ela está ameaçada, porque a partir do momento que o homem começou a explorar os recursos naturais de forma destrutiva, ele começou a poluir na mesma intensidade. Então ele começou a construir, né, como você pode observar na imagem de cima, né, uma cidade onde tem muitas construções, prédios. A imagem de baixo mostra indústrias, então ele começou a implantar indústrias, a produzir de forma rápida e a poluir na mesma intensidade, e com isso passou a usar os recursos naturais de forma destrutiva. Então o que seriam os recursos naturais? Recursos naturais são todos os elementos que existem na natureza que o homem pode utilizar, que o homem pode usufruir. E aí eles podem ser classificados como renováveis e não renováveis. Os renováveis é os que voltam a ser disponíveis. Os não renováveis é os que nunca mais ficarão disponíveis. Então, exemplo dos recursos naturais renováveis. A flora, a vegetação e a fauna é um exemplo de um recurso renovável. Por quê? Porque infinitas vezes eles podem ser reproduzidos, ou seja, eles voltam a ficar disponíveis. Porém, essa definição ela já caiu em desuso, porque não existe vários tipos de vegetação que entraram em extinção, que não existe mais. Não existe vários tipos de fauna, de animais que entraram em extinção, que não existe mais. Então eles não voltaram a ser disponíveis. Então como é que eles são um recurso natural renovável? Então antes o que era renovável pode hoje em dia passar a ser não renovável, da mesma forma que o recurso natural não renovável. Quais são os recursos naturais não renováveis? São aqueles que não voltam a ser disponíveis, como carvão, petróleo, alguns minérios e etc. Porém, estão se descobrindo em outros lugares, por exemplo, petróleo. Então, um recurso que era considerado não renovável, que até hoje não acabou e estão se descobrindo mais em outros lugares. Então, é também uma definição que já entrou em desuso. Então, a questão de que renovável volta a ser disponível
isso não existe mais, porque tem recursos renováveis que não voltam mais a ser disponíveis, como o exemplo que eu dei das espécies que entraram em extinção. E os recursos não renováveis que não voltam a ser disponíveis, tem muitos deles que estão se achando mais recursos desses na natureza. Então essa classificação ela já ficou em desuso. Devido a isso, que o homem se utilizou do meio ambiente e acarretou em sérios problemas ambientais, como problemas no ar, problemas de poluição, como mostra a figura, o lançamento, né, de fumaça. A figura embaixo mostra a fumaça preta, que antigamente se lançava no meio ambiente sem filtros. A figura de cima ela já mostra uma fumaça branca, porém, mesmo assim ela branca, ela continua emitindo gases, CO2, dependendo da atividade industrial, emite o CH4. CO2 é o dióxido de carbono, CH4 é o metano, que eles vão contribuir para o efeito estufa, aumentar o efeito estufa, vai aumentar a temperatura da Terra e causar o que se chama de aquecimento global, que aumenta a temperatura da Terra e traz todo um desequilíbrio. Então essa poluição do ar ela atrapalha muito. Tem-se também a questão dos ar-condicionados e refrigeradores antigos, que se emitiam CFCs, que é clorofluorocarbonetos, que eles destruíam a camada de ozônio. E ainda hoje está sendo emitidos dos equipamentos que ficam armazenados. Continua soltando esses CFCs, por isso que a camada de ozônio ela continua aparecendo alguns buracos em alguns lugares. Os equipamentos novos não lançam mais, mas os antigos armazenados ainda lançam, então continua poluindo o ar. A questão do desenvolvimento das cidades, da urbanização, da construção de forma desequilibrada, onde os prédios são construídos de forma irregular, como mostra na figura acima, onde tem falta de circulação dos ventos, a questão da impermeabilização, de se desmatar e só colocar materiais que absorvam calor, tudo isso traz problemas de ilha de calor, que aumenta a temperatura, principalmente nas cidades. Então, são problemas que o homem vem causando por se aproveitar do meio ambiente, achando que não fazia parte do mesmo. Então, os exemplos de poluição do ar que eu citei foram o efeito estufa, né, a destruição da camada de ozônio, chuva ácida, que algumas indústrias lançam, dióxido de enxofre, quando chove, quando cai água, cai em forma de chuva ácida. Tem problemas de inversão térmica, como acontece muito em São Paulo, que fica aquele nevoeiro de fumaça. E as ilhas de calor, que foi o último exemplo que eu dei, que faz com que aumente a temperatura da Terra. Tudo isso é em relação ao homem extrair os recursos naturais de forma irracional. Outros problemas também em relação ao solo, a queimada. O homem desmata para poder plantar, o homem queima para poder plantar ou para poder criar animais. Tudo isso de forma irracional. Então é por isso que se fala bastante no desenvolvimento sustentável. É desenvolver de forma sustentável, de forma racional. Só que o homem destrói os recursos naturais de forma irracional. Então um exemplo de destruir o solo é isso, através das queimadas, dos desmatamentos, que vai causar os buracos no solo, as famosas erosões e vossorocas, que vossorocas é o estágio final da erosão, onde já não tem mais como recuperar esse solo. Então tudo isso são ações antrópicas no meio social do homem. Outro problema também que o homem causa em explorar os recursos naturais de forma irracional é em relação à poluição da água, o lançamento de esgotos, como mostra a figura da galeria lançando esgoto no rio, o desperdício de água, né? Tudo isso traz problemas. Aí causa assoreamento nos rios, como a foto que mostra esses bancos de areias nesses mananciais, que faz com que diminua a vazão dessa água desse rio, diminua a navegabilidade desse rio. A eutrofização, que o lançamento de esgoto, como eu mostrei no slide anterior, vai causar justamente essa proliferação dessas plantas aquáticas verdes, que tomam de conta do rio, mata os organismos do rio sem oxigênio, porque não tem mais como acontecer a fotossíntese, porque a vegetação impede a radiação ultravioleta, impede a realização de fotossíntese. Então mata os animais desse rio sem oxigênio, contamina a água, polui a água, e esse rio morre praticamente. Isso devido ao lançamento de esgotos do homem nos mananciais. Aí mostra outros exemplos, né, de lixo sendo lançado também nos rios, nos mananciais, e tudo isso traz problemas, tanto para o meio ambiente como para a saúde da população. Então, em relação à água, traz uma série de doenças, tanto
as pessoas em contato com a água contaminada, como em contato com os transmissores, né, os vetores de doenças, de insetos que usam a água como meio de procriação, como os verminoses, a água como estágio no seu ciclo, muitos vermes, e a ingestão da água contaminada. Então, tem várias formas de se adquirir a doença devido à água poluída. Ou você no contato direto com ela, ou você ingerindo ela, ou através dos insetos ou das verminoses. E aqui a figura ela mostra algumas doenças associadas à água. Então, por exemplo, o vírus, né? Ele transmite hepatite A, febre amarela, dengue e várias outras doenças, né? Que a gente sabe que derivou da dengue, né? A chikungunya e etc. As algas, elas causam intoxicações. Os eumintos, né? Esquistossomose, filariose, que eu vou mostrar, falar um pouquinho depois da esquistossomose, né? Que é devido ao caramujo. Os protozoários, a malária, diarreia, fungos causam micoses. Bactérias também causam diarreia, cólera, leptospirose, que é a doença transmitida do rato. Então, são algumas doenças relacionadas à água. Então, essa figura ela mostra aí verme, né? Que é uma coisa bem simples de ser tratada, mas devido à água contaminada, a ingestão dessa água contaminada causa essa doença, né? A lombriga, e se ela não tiver tratamento, ela chega a esse estágio aí, ó, de ela própria sair do corpo, ser eliminada do corpo, tá? Aí mostra no pé, tá? Mostra no olho, então é uma doença que a gente acha fácil de se resolver, mas se não se tratar, ela causa problemas seríssimos. E essa outra foto mostra, né, de um caso muito mais grave, que é a infestação de vermes, que, né, foi infestado no ânus da pessoa, de uma criança, né? Então, são vermes que são devidos à proliferação, né, devido à água contaminada, é um contato e a ingestão dessa água contaminada. E aí é a famosa barriga d'água, né, que é devido ao caramujo, que muitas pessoas entram em contato com a água onde tem caramujo, e aí ele transmite essa doença e a pessoa fica com a barriga grande. Então, isso aí são exemplos, né, de doenças relacionadas à poluição da água. Então, devido ao consumo exagerado dos recursos naturais de forma destrutiva, de forma irracional, ao homem achar que ele não fazia parte do meio ambiente, de antigamente se dá a definição só de ecossistema, que é só a fauna e a flora, e o ar, a água e o solo, o homem não se incluía parte do meio, ele começou a destruir, a poluir o ar, a poluir o solo, a poluir a água e traz todos esses problemas ambientais, tanto para o meio ambiente como para a saúde da população. Tá? Então, obrigada. A aula de hoje a gente falou sobre isso.